estamos iniciando mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação às grandezas escalares e às grandezas vetoriais. Vamos iniciar conceituando grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e quantificado. Começando com as grandezas escalares. A grandeza escalar é aquela que, para ser representada, ela precisa apenas da sua intensidade, ou seja, do seu módulo, que é o valor numérico, acompanhado da sua unidade de medida. Entre as grandezas escalares, nós temos massa, temperatura, volume, pressão, tempo, área, comprimento. São grandezas escalares, porque para serem representadas, elas precisam apenas da sua intensidade, que é o valor numérico acompanhado de sua unidade de medida, conforme podemos observar nos exemplos aqui. Massa de 3 kg, 3 é o módulo, quilogramas, a unidade de medida. 200 gramas, 200 o módulo, né, o valor numérico, gramas, a unidade de medida. Da mesma forma, a temperatura, 30 graus Celsius. A informação de uma temperatura de 30 graus Celsius precisa de alguma orientação? Quanto à direção e o sentido? Não. Apenas a sua intensidade já é suficiente. 30 graus Celsius. Da mesma forma, 50 graus Fahrenheit. 50 é o módulo, graus Fahrenheit, a unidade de medida. O volume, 3 metros cúbicos. Quando se vai indicar um volume de algum recipiente, não precisa de orientação, apenas da sua intensidade, que é o módulo, no caso aqui 3 metros cúbicos, unidade de medida. Assim como 100 litros, tá bom? Então, esses são exemplos de grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que, para serem representadas, elas precisam apenas da sua intensidade, que é o valor numérico acompanhado da sua unidade de medida. Ela dispensa qualquer tipo de orientação, seja a direção ou o sentido dessa grandeza. Vamos agora tratar com relação às grandezas vetoriais. A grandeza vetorial, além dessa intensidade que é aplicada dentro da grandeza escalar, ela precisa de uma orientação. Essa orientação diz respeito quanto à direção e ao sentido dessa grandeza. Por exemplo, aqui, grandeza vetorial é representada por uma intensidade, né, que é o módulo acompanhado da sua unidade de medida, por uma direção e um sentido. Dentre os exemplos de grandezas vetoriais, nós temos aqui velocidade, aceleração, deslocamento, temos também força, seja ela força-peso, força elétrica, todos são modelos de grandezas vetoriais, porque para serem representadas, para ter uma compreensão maior dessa grandeza, não basta apenas a sua intensidade, temos que ter uma orientação, dizendo respeito à sua direção e o sentido. Velocidade, o módulo, 20 metros por segundo, direção horizontal, sentido da direita para a esquerda. Aceleração, módulo, 10 metros por segundo ao quadrado. Direção vertical, sentido de baixo para cima. Deslocamento, o módulo, 18 km. Direção horizontal, sentido leste para oeste. O deslocamento é uma grandeza clara de aplicação de vetores, de uma grandeza vetorial. Por quê? Quando se vai dar uma informação com relação a um certo destino, a um certo deslocamento, é necessário indicar tanto a intensidade como também a sua orientação. Se você vai à praia, não adianta dizer que de minha casa até a praia são 8 km. Sim, mas qual é a orientação para aquela pessoa que não conhece o caminho? Então, temos que aplicar dentro de uma grandeza vetorial a orientação, referente à direção e o sentido dessa grandeza. Um outro detalhe também da grandeza vetorial é que sobre a representação dessa grandeza nós temos sempre o vetor, que é essa setinha sobre a grandeza, que indica o segmento de reta, apontando sempre da esquerda para a direita. Lembrando que esse segmento de reta sobre a grandeza ela não indica a direção e o sentido do movimento, muito pelo contrário, está indicando apenas que é uma grandeza vetorial, que é o segmento de reta que fica sobre essa grandeza que é considerada um vetor, tá bom? Então aí é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Vamos tratar agora de algumas situações envolvendo vetores. Vetores iguais. Para que os vetores eles sejam iguais, eles têm que adquirir 3 características. Tem que ter o mesmo módulo, que é a mesma intensidade, devem estar na mesma direção e no mesmo sentido. Então, aqui nós temos os vetores A e B. Podemos observar que esses vetores têm a mesma intensidade, no caso, o mesmo módulo, estão na mesma orientação.
quanto a direção horizontal e quanto o sentido da esquerda para a direita. Então, os vetores A e B são vetores iguais, já que possuem características iguais, como módulo, direção e sentido. No entanto, existem alguns casos em que os vetores podem ter a mesma intensidade, estarem na mesma direção, no entanto, em sentidos contrários. Daí os vetores são simétricos, né? Vetores opostos. Temos aqui os vetores A, B e C. Conforme o exemplo anterior, os vetores A e B eles são iguais, porque possuem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. No entanto, os vetores A e B, quando comparado ao vetor C, eles são o quê? Simétricos, opostos, em razão do vetor C estar indicando no sentido contrário. Mesmo tendo a mesma intensidade, a mesma direção, que é horizontal, no entanto, está em sentido contrário. Então, caracterizando assim um vetor oposto ou simétrico, tá bom, gente? Então, na aula de hoje, tratamos com relação às grandezas escalares e às grandezas vetoriais. Todas as nossas aulas estão disponíveis em nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior. Vai lá, se inscreva. Nos segue também no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, tá bom, gente? Vamos interagir durante as aulas, deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas e até a próxima aula, galerinha. Um forte abraço, tchau!